Bem, estamos de volta, né? Vamos à tela. Deixa eu mostrar uma coisa a você. Eu vou e digo assim, ó, gosto de, sei lá, torta. Um exemplo simples. Gosto de torta. Isso não é uma oração? A preposição empregada aqui está ligando o verbo ao complemento. A articulação está dentro da oração. Isso é uma articulação micro. Não é isso? Micro. Se eu disser assim para você, afirmaram que Pedro fez o projeto. É um período composto. Começou em afirmar e terminou em projeto. Primeira oração, afirmaram. Segunda oração, que Pedro fez o projeto. A segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, né? Objetiva direta. E a primeira é a oração principal. Quem é que articula uma oração à outra? A conjunção integrante que. Então, ela está dentro do período composto. Ela é uma articulação micro. Não é isso? Se eu der a você um parágrafo, aqui X é um determinado substantivo, ou seja, X é um referente. Se eu, ao descer o texto, lendo, eu perceber que esse pronome que, vamos supor que seja um pronome relativo, ele representa o referente que foi também empregado através de sinônimo antes do pronome relativo. Então aqui você tem, vamos supor, o homem. Aqui ele passa a dizer o ser humano. No contexto, o homem é o ser humano é o homem. E esse que representa justamente esse ser humano que, por contexto, seria o leitor projetado para o termo homem empregado antes. Eu estou com articulação micro. Percebeu? Agora, se o concurso pede para que eu escreva numa redação sobre X, Y, e X é elisão fiscal, e Y é evasão fiscal, além do meu texto ter que apresentar informações, ou seja, objetividade sobre cada referenciação, eu tenho que estabelecer o quê? Uma articulação entre os dois itens, entre os dois tópicos, entre as duas unidades temáticas. Vamos supor que eu estabeleça a ideia de que, em algum momento, eles se opõem. Ok? Mas, em algum momento, eles se alternam. Porque ambos são legais. E aí eu tenho o quê? A articulação que eu garanti entre os referentes é a articulação macro. Então, se o meu texto tem duas unidades temáticas, unidade temática 1, unidade temática 2, eu como articulista das unidades, eu como ponto de articulação entre as duas, estabeleço a socialização entre as referenciações. Eu tenho a articulação macro. Ok?
Então você vai fazer a redação para a prova pública, vamos supor, te dão 3 itens, X, Y e Z. Antes de escrever sobre cada item, você tem que primeiro observar, vendo cautelosamente, eu vejo que X é causa, eu vejo que Y é uma causa e que Z é a consequência das duas causas. Eu percebo que as causas se opõem. Mesmo se opondo uma à outra, elas têm um ponto comum, são causas para uma mesma consequência. Quer dizer, eu estou aqui observando uma articulação macro entre as referenciações. Entendeu, meu patrão? Antes de escrever sobre, eu tenho que ver a estrutura sistêmica que há entre as referenciações. Ou ao ler o meu texto, eu tenho que observar qual é a articulação macro que há, porque ela projeta para você a certeza da intenção do autor no texto. Vamos ver isso nesse texto. Texto 4. O cerco total aos fumantes. Leia o que está na tela. Veja que isso é um fato. O texto começa com objetividade. É ou não é? Ok? Por objetividade. Lá vem o primeiro item do desenvolvimento. Desenvolvimento 1. E esse desenvolvimento vai gerar a vida do fumante. Se antes o texto mostra que temos a aprovação de uma lei, que é uma lei antifumo, o desenvolvimento começa mostrando a figura do fumante, aquele declinado ao tabagismo. Primeira unidade temática. A vida de quem fuma só piora no Brasil e no mundo. Mas agora, em São Paulo, fumar virou um inferno. Daqui para frente será proibido acender cigarros, cachimbos e charutos em qualquer ambiente coletivo fechado em todo o Estado. Veja que há uma relação de causa e consequência. É um ponto de articulação além da oposição que existe. Mas isso significa que, e ele vai enumerar, restaurantes não poderão mais ter alas para fumantes. 2. Bares terão de aposentar seus cinzeiros. 3. Hotéis passarão a fiscalizar seus hóspedes. E 4. Empresas serão obrigadas a fechar as acinzentadas salinhas conhecidas como fumódromo. Ele ainda está estabelecendo consequências, só que de maneira enumerativa. Ele enumera consequências, é ou não é? Então você tem uma enumeração com objetividade, objetiva, contextualizando o quê? Consequências. Então, consecutiva. Mas se você olhar atentamente a enumeração, você vê que ela é rica, porque ela garante um ponto comum entre as enumerações, além de serem consequências. Não poderão mais, terão de, passarão a, serão obrigadas a. Percebeu? Isso dá unidade. Ok? A ideia de consequência. E não é o veto, ele não contextualizou um projeto contra o quê? Contra os fumantes. Então o próprio título já proporciona o quê? Uma sintaxe de tensão. Ok?
Vamos dar sequência. Quem quiser dar suas tragadas só poderá fazê-lo em casa, no carro ou ao ar livre. Esse quem é o autor? Não. Potencializa qualquer fumante, é ou não é? Então isso credencia o quê? Objetividade, porque o autor está ausente. A lei é tão rigorosa que mesmo ambientes como teto alto e sem paredes, como marquises, serão vetados ao tabaco. Os empresários que não se adequarem à lei, tudo isso aí é progressão interna. Vai mostrar a condição da consequência do veto ao cigarro. Os empresários que não se adequarem à lei em 90 dias poderão ser multados em até 3,2 milhões de reais. Agora ele vem com a subjetividade. É para deixar qualquer um sem fôlego. Isso aqui é pura subjetividade. O autor aqui está presente. Mas antes, só havia objetividade. Desenvolvimento 2. No Palácio dos Bandeirantes, quem quer fumar um cigarro precisa andar 500 metros, cruzar o portão e sair para a rua. Isso é um fato. Ele abre aspas. Ao abrir aspas, palavras de alguém, está vendo? Valendo. Então, palavras de alguém não é o autor, é o funcionário da Casa Civil do governo. E ainda volta a falar o autor. E o texto ganha polifonia. Quanto mais vozes forem inseridas no texto, você tem o texto ganhando o quê? Polifonia. Está claro até aí? Ótimo. E, claro, as aspas vão blindar palavras de alguém. O autor está ausente. Então, ao usar exemplificação e ao usar citação, que são as aspas, que as aspas trazem, então você está trazendo ferramentas argumentativas e, claro, dando autonomia ao texto. Quanto mais ausente você estiver do texto, quanto mais objetivo o texto for, claro que você vai dando autonomia a ele. Desenvolvimento 3. Quem considera a lei exagerada deve saber que São Paulo apenas se alinha a uma tendência mundial. E agora você vai testemunhar, sabe o quê? Comparações. Veja, em Londres, desde 2007, não se pode fumar em espaços fechados, como pubs, cafés, restaurantes e escritórios. Lá também foram extintos os fumódromos. Em Nova York já é proibido fumar em lugares fechados, desde 2003. No estado americano da Califórnia, a lei é ainda mais dura. Há mais de um ano é vetado fumar dentro dos carros, se um dos passageiros tiver menos de 18 anos. Na cidade de Belmont, também na Califórnia, a restrição chega aos lares. Veja que você tem uma sequência de itens objetivos para você comparar com São Paulo. Ok? Olha a articulação aí. Na cidade de Belmont, também na Califórnia, a restrição chega aos lares. Não se podem acender cigarros em apartamentos que dividam chão, teto, parede com outros. Os fumantes americanos têm outro problema com o que se preocupar. Eles pagam, em média, 25% a mais pelo plano de saúde, já que o cigarro está associado a um sem número de doenças. O caso mais radical, olha, então ele está estabelecendo uma gradação objetiva entre proibições fora de São Paulo e fora do país, inclusive. Aí vem citar Butão, pequeno país espremido entre a Índia e a China, que simplesmente baniu a venda de tabaco em 2004. Olha, se você observar, ao comparar neste parágrafo a São Paulo, você vê que São Paulo, o veto não é tão rigoroso quanto em Butão, por exemplo. E aí ele conclui,
Nessa comparação que ele faz, ele deixou claro que o quê? Que o cerco aos fumantes é bem maior em outros lugares, e não nesse projeto que traz o quê? Sintaxe, atenção, o combate ao cigarro em São Paulo. A brasa do tabagismo está se apagando o mundo afora, e a maioria não fumante não quer deixar que ela seja reavivada. Olha aqui, o texto termina com uma comparação, onde, claro, fica ciente cada leitor que o autor desse texto, ele foi articulista de itens objetivos, onde a ferramenta que gerou progressão temática central foi a comparação. A intenção do autor, portanto, o contexto teria que trazer a ideia de comparação. Se a comissão cobrar qual a intenção do autor no texto, a resposta teria que trazer algo contextualizando a comparação entre o que chega a São Paulo e o que já existe mundo afora, digamos assim, quanto ao cerco ao cigarro. Perceba que a intenção do autor está na articulação. Veja, portanto, mais um exercício. Lá vem outro texto de prova. Absorvia no leite preto que me amamentou. Veja que aí o texto já começa com aspas. Palavras de alguém. Palavras de Joaquim Nabuco. Esse não é. Absorvia no leite preto que me amamentou. Ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância. Isso são palavras de quem? De Nabuco. Escreveu Joaquim Nabuco sobre a escravidão que conheceu como menino em um engenho pernambucano. Eu vou fazer melhor, permita-me. O que eu estou pondo em amarelo são palavras do próprio Nabuco. Ok? Voltou o autor a trazer palavras de Nabuco. Por felicidade da minha hora, eu trazia da infância e da adolescência o interesse, a compaixão, o sentimento pelo escravo. O bulbo que devia dar a única flor da minha carreira. Percebeu? Veja que nessa primeira tela está muito mais presente no texto as próprias palavras de Nabuco. Então, qual a ferramenta usada? A citação. O discurso não é direto, as aspas não blindam palavras de alguém, então você tem o quê? A citação. E essa citação garante o quê? Garante a ausência do autor no texto, é pura objetividade. Não há quem não se arrepie ao ler como um jovem Nabuco. Olha, não há quem não se arrepie. Isso é pura subjetividade. O jovem Nabuco descobriu que a tepidez do que parecia a ordem natural das coisas, de menino mimado pelas mucamas, era na verdade brutal e amarga. Ok? Então não há quem não se arrepie ao ler como o jovem Nabuco descobriu que a tepidez do que parecia a ordem natural das coisas, de menino mimado pelas mucamas, era na verdade brutal e amarga. Era menina ainda, estava sentado no patamar da escada superior da casa, onde havia sido criado pela madrinha, quando surgiu um jovem de corpo castigado. Veja que ele vai trazer mais um fato, é pura objetividade. Lançando-se a seus pés, o escravo pediu que fosse comprado, salvando-o assim do senhor que o supliciava. Lá vem palavras de Nabuco de novo. Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição, com a qual eu vivera até então. Familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava. Descreveu Nabuco. Nasceram ali as sementes que o levaram a
mais tarde, autodesignar-se representante do mandato do escravo, explicado com palavras de impressionante contemporaneidade. Lá vem Nabucco. Delegação inconsciente da parte dos que a fazem, interpretada pelos que a aceitam como um mandato a que não se pode renunciar. À luz da história, no que tem de mais estéril, a entediante versão 1000 vezes repetida do 13 de maio e seus antecedentes, é difícil reproduzir a força avassaladora que o movimento contra a escravidão despertou em todo o país. O que o Brasil teve de pior, olha a objetividade, o comércio, a servidão, a exploração, todos esses são itens objetivos. Comércio, isso é um fato. Objetividade, a servidão, a exploração e a indizível violência 1000 vezes cometida contra seres humanos gerou o que o Brasil de melhor conseguiu oferecer, sob a forma da luta abolicionista. Foi uma história de homens tomados de paixão por uma causa justa. Isso é fato, né? Veja que predomina a objetividade, mas há itens subjetivos, né? Isso já me dá a certeza que o texto é dissertativo. E entre eles, nenhum mais apaixonado do que o jovem Nabucco. E aí volta a referenciar Nabucco, de família ilustre, pai, avô e bisavô, senadores do Império, com muito berço e quase nenhum dinheiro, que se tornou o que de mais parecido poderia existir no século XIX, com uma celebridade ao estilo contemporâneo, aclamado, paparicado e adorado. Bem, eu pergunto a você, quem está em evidência no texto? Nabucco. Então, qual a ideia principal do texto? Terá que trazer, contextualmente, a figura de quem? De Nabucco. Pois é isso que ele vai fazer, quer ver? O assunto principal do texto é, ou seja, qual a centração temática? A todo tempo Nabucco. Enquanto não trouxerem para mim a alternativa que ponha em evidência Nabucco, eu não marco. Deixa eu ver. A vida sofrida dos escravos. Olha, isso até poderia ser posto no texto. Só que ele não desenvolveu essa ideia. Então, cuidado com alternativas que, olha o que eu vou falar, que têm coerência para serem inseridas. Então, são alternativas que constituem nada mais que unidades temáticas, potenciais unidades temáticas, mas que não foram trabalhadas no texto, foram mencionadas. Fazer alusão a determinadas referenciações não é dizer que elas passaram a ser o quê? Objeto na composição da progressão temática externa. Está claro? A relação de Joaquim Nabucco com os serviçais de sua família. Veja que um escravo chegou a se prostrar aos seus pés. Isso poderia ser oportuno no momento de entrar com um desenvolvimento sobre a letra B. Quer dizer, é mais uma unidade temática potencial, mas que não se fez presente, só foi mencionada. Só foi referenciada, mas não posta como objeto de progressão no texto. O desconhecimento das classes favorecidas acerca do sofrimento experimentado pelos escravos. Também, lendo o texto atentamente, vai ver que é uma potencial unidade temática, mas só potencial. Ok? Não traz progressão interna, nem a A, nem a B, nem a C. Se não traz progressão temática interna, então elas são tão somente o quê? Unidades temáticas referenciadas, mas não trabalhadas. O reconhecimento por Joaquim Nabucco da realidade dos escravos e sua importância no cenário abolicionista. E aí? É a resposta. Ok? Essa é a ideia central do texto.
A letra E morre porque o comportamento diferenciado de Joaquim Nabuco ante os escravos, em comparação com, em nenhum momento o autor trabalhou essa comparação entre Nabuco e os outros senhores. Né? É claro? Então, você está diante de quê? De um texto que, sem dúvida, é dissertativo, porque tem objetividade, tem subjetividade e deixou predominar a objetividade. Tudo bem. Ponto 2. Você tem um texto que garante progressão temática, sim, mas em uma única referenciação, que é Nabuco. Existe progressão temática interna. Ele não é um texto de progressão temática externa. Ele é um texto de uma única unidade temática, onde o autor a ela se entregou, lançando uma densa progressão interna. Né? Quando mergulhou você, leitor, levando você a uma imersão sob uma única referenciação. Ok? As outras alternativas se mostram tão somente como potenciais unidades temáticas, mas que, por não terem recebido progressão interna, não podem ser, cada uma não pode ser lida como unidade temática do texto, de fato. Ok? Apenas foram mencionadas. No próximo bloco, ok? Você vai ver que existe um texto, também de prova pública, e uma questão envolvendo sintaxe de tensão. Até lá.